Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo, que foi endereçada a Tito. Tito, capítulo 2, nós vamos ler do versículo de número 11 ao versículo de número 13. Tito 2, do 11 ao 13. Tito 2, do 11 ao 13. É daquelas pequeninas que estão aí entre as epístolas paulinas. Tito 2, do 11 ao 13. Amém, irmãos? Está comigo aí? Amém? Vamos lá. Diz o texto assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, se você quiser deixar sua Bíblia aberta. Deus, em nome de Jesus, é a tua palavra que lemos e é ela que nos será pregada, Pai. Eu oro ao Senhor para que haja no nosso meio um ambiente de paz, um ambiente de graça, um ambiente de tranquilidade, Deus, onde a tua palavra possa ser exposta com clareza, com fidelidade. Que o Senhor me ilumine, que o Senhor me dê sabedoria para pregar a tua palavra, e que os meus irmãos que comigo estão, que não estejam aqui de forma alguma, Deus, ó Pai, em vão, mas que o coração deles seja terra fértil para receber a boa semente da tua palavra. Assim oramos através de Jesus Cristo. Amém. Se assente e dê um aplauso a Jesus Cristo. Eu quero pedir à nossa diaconisa Cida, ao nosso diácono Márcio, uma água para mim. Acho que não veio. Por favor, obrigado, viu? Meus amados irmãos, olhe para cá, a sua atenção, temos pouco tempo. Eu quero pregar ao coração de vocês sobre este tema: a doutrina cristã na prática de vida. Meus queridos irmãos, algumas pessoas, elas tentam, de forma pejorativa, depreciativa, reduzir a fé cristã, a crença cristã, a um conjunto de regras daquilo que pode e do que não pode. Muitas pessoas, quando dizem que são crentes, outras pessoas interpretam a fé delas da seguinte forma: ah, você é daquele povo que pode fazer determinadas coisas e não podem fazer determinadas coisas. Reduzem a nossa fé a isso. E alguns confundem isso com doutrina, ou confundem doutrina com costumes, práticas em que alguém, um indivíduo, propõe e chama isso de doutrina. Eu preciso te explicar isso nessa noite. Você precisa entender a diferença clara e bíblica do que é um costume e do que é uma doutrina. Um costume, ele vem de homens, e não há problema nisso. Alguém pode ter um costume, alguém pode ter uma cultura, mas esse alguém não pode afirmar que aquilo é uma doutrina bíblica se não está embasada nas Escrituras Sagradas. Pelo contrário, a doutrina, ela precisa ser bíblica. E primeiro, ela precisa ser universal. Universal por quê? Porque a doutrina, ela serve para o Brasil como ela serve para o Japão. A doutrina, ela serve para o jovem como ela serve para o ancião. A doutrina, ela serve para hoje como serviu para 30 anos atrás, 200 anos atrás ou para 1000 anos atrás. Porque a doutrina é bíblica. E a Bíblia atravessou as eras. A Bíblia atravessou os anos.
e a doutrina é extraída da Bíblia. Então a doutrina é bíblica, a doutrina prevalece, o costume não. O costume muda de localidade, de país, de cultura, o costume é diferente, mas a doutrina, ela é bíblica. Doutrina, por exemplo, da divindade de Cristo. Jesus é Deus no Brasil, Jesus é Deus nos Estados Unidos. Jesus é Deus, é uma doutrina bíblica. A Bíblia emana isso em todo o mundo, em todo o universo. A doutrina bíblica do perdão, a doutrina bíblica do Espírito Santo, a doutrina bíblica do pecado, isso são doutrinas bíblicas. O assunto é o mesmo aqui ou acolá. Isso é doutrina. A questão, meus irmãos, para nós aqui nessa noite, é o quanto a doutrina cristã afeta a minha vida prática. O quanto que eu saber sobre doutrina, isso vai afetar a minha caminhada neste mundo. Eu saber o que é uma doutrina, a partir das Sagradas Escrituras, o que isso tem a ver com o meu casamento? O que isso tem a ver com a minha juventude? O que isso tem a ver com a minha maneira de me portar na sociedade? O quanto a doutrina bíblica, ela afeta a minha vida comum. Eu preciso chamar a sua atenção aqui, que esse texto que lemos nos chama para uma educação. O termo da minha versão é que a graça, ela nos educa para uma vida agradável a Deus. Eu entro na carta que lemos, a carta do apóstolo Paulo a Tito, ela tem exatamente essa abordagem que eu vos falei. Ela vai aliar, ela vai somar a doutrina cristã à vida comum. Ela vai somar o que é conhecimento bíblico com o que é decisão diária. Ela vai fazer isso. Paulo chama a atenção na carta a Tito de como se aplica o que eu sei sobre Deus na minha vida com Deus. A carta a Tito é isso. Meus queridos irmãos, eu preciso te responder primeiramente quem é Tito. Tito era um jovem grego. Tito, ele é chamado na carta, no capítulo 1, de filho na fé de Paulo. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em diversas viagens missionárias do apóstolo. Mas, inúmeras cartas do apóstolo Paulo, ele cita Tito, cumprindo missões para Paulo. Paulo elogia a fidelidade, a integridade. Paulo elogia Tito diversas vezes. Ou seja, esse homem é alguém prestativo, fiel, valoroso. É para este homem que Paulo está escrevendo essa carta. A outra informação que eu preciso lhe dar, olhe para cá, é que no verso 5 do capítulo 1, nós descobrimos que o apóstolo Paulo envia Tito para mais uma missão. Essa missão é na ilha chamada de Creta. Qual o nome da ilha? Creta é o nome dessa ilha. O texto nos conta, se você estudar a fundo essa carta, que esta ilha, o evangelho chegou lá. E ela não era uma ilha comum. Creta era o nome da ilha, mas não era o nome da cidade. Na ilha de Creta haviam várias pequeninas cidades. E o evangelho foi passando por todas as cidades. E as pessoas da ilha de Creta foram se convertendo a Jesus Cristo. Mas note, eu preciso chamar a sua atenção. Havia um problema em Creta. A cultura cretense era mal vista no mundo antigo. Se você estudar um pouco sobre o que significa Creta ou cretense, você vai descobrir que quando alguém chamava o outro de mentiroso naquele mundo, às vezes usava o termo cretense. Sinônimo de cretense era sinônimo de mentiroso, era sinônimo de dissimulado. Ou seja, a cultura local lá era comum que o indivíduo fosse mentiroso, imoral, dissimulado, traidor. Essa ilha tinha um problema na sua estrutura cultural. O verso 12 do capítulo 1, se você ler depois, você vai descobrir que Paulo cita um filósofo cretense, que tinha um poema, e esse poema no verso 12 diz: os cretenses são sempre mentirosos,
bestas ruins, ventres preguiçosos. Ou seja, os próprios cretenses, o filósofo, reconhecia que a raça não prestava. Era um povo ruim, era um povo terrível. Meus amados irmãos, essa ilha, você deve saber disso, eles eram envolvidos com a idolatria na mitologia grega. E eles acreditavam que o Deus maior da mitologia grega, que é Zeus, nasceu em Creta. E eles se orgulhavam disso. Eu não sei se você sabe, eu gosto muito desse assunto, mas Zeus, ele é um Deus absolutamente simulado dentro da mitologia grega. Ele é um Deus que descia do Olimpo e ele fingia ser o marido de algumas mulheres para poder dormir com mulheres. Era essa a crença que eles tinham dos deuses gregos. E quando eles se convertem ao Evangelho, eles não tinham referência de divindade. E agora eles conhecem Jesus. Se Zeus é dissimulado, Jesus é santo. Se Zeus é mentiroso, Jesus é verdadeiro. A referência deles muda. Agora eles têm para quem olhar e a quem imitar. Mas, meus amados irmãos, por que então que Paulo está escrevendo a carta? Muitos desses homens cretenses estavam aderindo à fé em Jesus, mas note, não mudavam as suas práticas de vida. Eles entregavam a vida para Jesus, mas continuavam mentirosos, continuavam dissimulados. Meus amados irmãos, e sabe o que é pior que a carta mostra? É que não havia na igreja nenhuma estranheza por parte das pessoas. As pessoas achavam que era comum, porque era a cultura local. Peraí, a gente sempre mentiu. Por que agora que eu sou crente eu não vou mentir? Eu sempre fiz isso. Está na minha raiz, está na minha natureza, é quem eu sou. Ou seja, aquela igreja, embora cristã, ela convivia normalmente com práticas erradas. Meus amados irmãos, ser cristão não promovia nenhuma reflexão de vida. E isso é um problema, irmãos. Porque ser de Jesus precisa promover constantemente reflexão no nosso coração. Pensar que vida levamos. E aí o texto diz para nós que Tito está lá para mudar isso. Para mudar o que está acontecendo. Paulo está encorajando a confrontar os cretenses. A colocá-los na parede. A perguntar quem eles são em Jesus. A dizer para eles que a vida cotidiana deles precisa mudar pelo que aconteceu através de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu entro na dinâmica da carta. Paulo começa a dar algumas fórmulas para Tito trabalhar na igreja. E a primeira delas, se você prestar atenção, lá no capítulo 1, a partir do versículo 6, é que Tito deveria reestruturar toda a liderança da igreja. É isso que o texto diz. Paulo está dizendo, você vai chegar aí e você vai remover a liderança, você vai remover os presbíteros, você vai remover o conselho, você vai remover o que está aí. E você vai eleger novos homens, homens de Deus, porque a liderança, ela é o reflexo da igreja. Quando perguntaram para Moody como que se trazia um avivamento para a igreja, ele disse, acenda uma fogueira no púlpito, que até os bancos pegam fogo. O púlpito é o reflexo do que a igreja é. A liderança, ela revela o coração da igreja. Meus amados irmãos, Paulo está dizendo, Tito, muda tudo. Tira todo mundo, limpa tudo. Começa de novo. Meus amados irmãos, depois de tratar na igreja, Paulo vai dizer para Tito, agora Tito, você vai nos anciãos, nos homens mais velhos, e oriente esses homens a não serem velhos mentirosos, dissimulados. Vai nos mais jovens e oriente a esses jovens para não crescer nessa cultura mentirosa. Vai nas mulheres, vai nos empregados, vai nos patrões. Paulo começa a recomendar no capítulo 2, a partir do versículo 1, que Tito deveria abalar as estruturas de Creta com o evangelho. Meus irmãos, a pergunta que fica é, o quão abalada
é a estrutura da nossa sociedade contemporânea por causa do Evangelho. O quanto o Evangelho afeta a minha vida comum. O quanto o Evangelho afeta as minhas coisas mais simples que eu faço. O quanto o Evangelho afeta aquilo que eu assisto na televisão. O quanto o Evangelho afeta como que eu dirijo. O quanto que o Evangelho afeta como eu trato o meu próximo. O quanto o Evangelho está envolvido com a minha vida cotidiana. Meus amados irmãos, qual caminho Tito deveria trilhar? Qual caminho que Tito deveria trilhar para convencer as pessoas que igreja não é lugar para vida dupla? Afinal de contas, vida dupla na igreja é psicopatia. É gente que consegue sustentar uma imagem no meio dos outros, mas é outra coisa longe daqui. E isso precisa ser tratado. É por isso que Paulo está tratando isso. E Paulo responde. Paulo dá um caminho para Tito, e é esse caminho que Deus nos dá aqui nessa noite. Como tratar alguém que ainda não foi transformado pelo Evangelho que ela diz crer. O verso 11, Paulo responde dizendo: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Meus amados irmãos, Paulo responde dando um caminho. O caminho que Paulo dá primeiro é dizer a Tito, para falar com aqueles homens, que Cristo veio, e Ele veio para trazer vida nova. Meus amados irmãos, note o que o texto diz. A graça se manifestou. Preste atenção nisso. A expressão manifestar aqui, usada no grego, é epifania. É a mesma expressão usada para o amanhecer. Note isso. Quando está de noite, está próximo do sol nascer, ainda está escuro, mas você sabe que o sol está lá. Ele só não manifestou, mas ele está lá, ele não saiu de lá. É esse mesmo termo que Paulo usa, que a graça sempre esteve, mas agora ela se manifestou. Agora ela foi percebida. Do que Paulo está falando? Paulo está lembrando daquilo que João escreveu no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 1, que no princípio Jesus, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a graça que é Cristo sempre existiu, mas quando ele veio no ventre de uma mulher virgem, através do Espírito Santo, e nasceu numa estrebaria, a graça foi manifesta, o milagre aconteceu, aquele que estava oculto foi revelado. E Paulo está dizendo que isso é motivo absoluto das pessoas mudarem de vida. Entender que o Deus soberano decidiu se mostrar. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Tudo que pode se ver de Deus está em Jesus Cristo, porque Ele é Deus. E aí Paulo está afirmando isso. A graça salvou. E onde abundou o pecado, superabundou de graça. E quando a graça ela é superabundada, não cabe mais práticas antigas. Meus amados irmãos, Paulo começa redescobrindo com Tito uma doutrina que se perdeu. A doutrina da salvação. Hoje, na teologia chamamos de soteriologia. Essa doutrina ela é fascinante, porque ela mostra para o indivíduo que o Deus do universo se lembrou dele. E isso tem de ser motivo para você mudar de vida. Isso tem de ser motivo para você dar um passo na contramão daquilo que você vivia. Descobrir que Deus te amou, e te amou tanto que enviou seu filho, precisa fazer em você uma reflexão para a eternidade. Paulo acredita nisso, que isso tem de ser capaz de fazer o indivíduo mudar de vida. Quando você para pensar sobre a cruz, sobre o amor de Deus, sobre a graça ter vindo, ela podia ter ficado escondida, mas ela se manifestou, isso tem de ser motivo para você mudar de caminho, de mudar de rumo, de ir na contramão do que você vive. Depois, Paulo traça um paralelo, note isso. Ele vai traçar um paralelo da graça salvadora e a graça educadora. Meus amados irmãos, o verso 12 e 13 ele diz: Ele nos educou a abandonar a impiedade. Olhe para cá. Segunda coisa que Paulo usa para convencer Tito que valia a pena contrapor os cretenses
é dizer para Tito que a graça, ela salva, mas ela também educa. Meus amados irmãos, como que a graça educa? Primeira coisa que o verso diz para nós, ela nos educa fazendo com que abandonemos as impiedades e as paixões mundanas. A graça vem sobre nós. A primeira ação da graça no indivíduo que teve contato com Jesus é que a graça nos cobre. E agora, meus irmãos, a nossa carne, ela é educada pela graça. Como é que é isso? A carne, ela passa por um processo de educação. A carne que outrora gritava, mal educada, dizendo eu quero, agora ela é educada e ela não grita mais. Outrora, quando você era impulsionado pela carne, quando você era levado, arrastado, ela era mal educada, te conduzido por um caminho de morte, agora ela é educada, agora ela se comporta. A graça entrou e disse para a carne, quieta, educada, eu mudei, eu operei, eu transformei. Meus amados irmãos, a graça educadora é um ato de superação. É um ato, meus irmãos, onde nós que estamos em construção ou reconstrução, essa graça muda a nossa estrutura. Somos reeducados. Nós temos pessoas aqui hoje que trabalham educando pessoas. Eu estou falando de rede pública, eu estou falando de rede privada, gente que trabalha em escola. Mas eu também estou falando para pais que precisam educar filhos, e eu sei o quanto que isso é difícil. E educar, meu irmão, você sabe que não é fácil. Educar, que é o que a graça faz com a gente, é processo. Educação tem a ver com disciplina. Educação tem a ver com repetição. Educar é exaustivo, educar é cansativo. Meus amados irmãos, eu revelo para você o porquê que muitos retrocedem. Sabe por quê? Porque não estão dispostos a se submeterem a um processo de educação. Por que muita gente abandona a escola? Abandona a escola porque não tem paciência para ser educado, não tem paciência para aprender. Por que tem muita gente que abandona a educação da graça? Porque não tem paciência de ser tratado por Deus. Meus queridos irmãos, Paulo diz que quando a graça te educa, ela faz com que você viva, a sequência do texto, de forma sensata, justa e piedosa. Meus queridos, ele revela 3 virtudes que precisam ser visíveis na vida de um indivíduo educado pelo Espírito. Ele é alguém sensato. A sensatez, o discernimento, o equilíbrio, a moderação. Alguém que é sensato na sua forma de proceder, na sua forma de decidir, na sua forma de agir. E mais, ele diz que o indivíduo que foi educado pela graça, ele é justo. Tem gente nos nossos dias que confunde justiça com vingança. Vingança não é justiça. Não é isso. Justiça não tem a ver com isso. Justiça não tem a ver necessariamente com o que você acha. Justiça tem a ver com o que é certo. E muitas vezes você não está do lado que é certo. Meus amados irmãos, Paulo diz que o indivíduo que foi educado pela graça, ele se torna piedoso. É alguém que tem uma vida piedosa. Meus queridos irmãos, olha o que ele diz no verso de número 12. No final do verso ele diz, para que vivamos nesse tempo presente. Deixa eu aplicar isso aqui para a sua vida. Olha para cá. Paulo está dizendo que a mudança que tende a acontecer naqueles crentes, esse relato de virtudes que eu descrevi para você, esse relato ele acontece quando? Paulo diz, no tempo presente. Meus amados irmãos, aprenda isso de uma vez por todas. A transformação de um cristão, ela não pode ser adiada. O tempo é agora. Alguém que se demora para deixar a graça educá-lo, pode não ter mais tempo para fazê-lo. É por isso que Paulo está dizendo, nesse tempo presente, sejam educados pela graça. Hoje, agora, vivemos num tempo de adiamento de transformação espiritual.
Ah, na próxima ceia eu vou estar de acordo, aí eu vou. Não, pode deixar que no próximo culto, no próximo domingo. É muita gente que eu aconselho que fala uma frase assim: não, eu vou tomar uma posição. Quando, meu irmão? Paulo está te respondendo no tempo presente. É agora, é hoje, é nesse instante. Meus queridos irmãos, a graça educadora, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Você parou para pensar que quando ele diz que nós seremos sensatos, sensatez tem a ver comigo? Você já parou para pensar que quando ele fala que nós seremos justos, tem a ver com o próximo? Você já parou para pensar que quando ele fala que nós seremos piedosos, tem a ver com Deus? Ou seja, a graça que educa, ela muda quem eu sou comigo mesmo, quem eu sou com o meu próximo e quem eu sou com Deus. A graça educadora, ela me muda, ela me transforma, ela me refaz, ela me regenera. Meus queridos irmãos, a graça nos educa em todas as instâncias da nossa vida. O que é maravilhoso nesse texto, perceba, primeiro ele falou, você vai deixar as paixões mundanas, e depois você vai ser essa pessoa. Note que há um processo. O indivíduo primeiro deixa as paixões, para depois ser sensato, para depois ser piedoso, para depois ser justo. Não dá para ser uma coisa antes da outra. É o processo de Deus. Tem gente que quer ser santo antes de se arrepender, não vai funcionar. Não tem jeito. É o processo, é a forma como as coisas acontecem. Meu último ponto, olhe para cá. Paulo diz assim, verso 13: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Salvador e Cristo Jesus. Meus irmãos, uma outra coisa que a graça nos educa, sabe para que é? É para colocar os nossos olhos na eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Que quando a graça vem nos educando, nós vamos aguardar o aparecimento do nosso mestre. Note o jogo de palavras que Paulo fez. Primeiro ele fala que a graça manifestou, ou seja, Jesus veio. E isso muda a minha perspectiva. E aí depois ele diz, Jesus volta. E isso completa a mudança que ele começou em mim. Ou seja, quando ele veio, ele me mudou. E quando ele vier, ele vai consumar a mudança que ele fez em mim. A volta de Jesus é o alvo do cristão. A vida prática do cristão, ela precisa estar aliada na sua vida comum, como alguém que mediante a cada decisão, cada passo ele pensa, e se Jesus voltar agora? E se eu fizer isso, e se eu for nesse lugar, e se eu tocar nisso, e se eu me relacionar dessa forma, e se Jesus voltar agora? É isso que Paulo está falando, que a prática, que essa educação do Espírito traz sobre nós, mediante a graça, é uma vida que o indivíduo leva em consideração a eternidade. Alguém que não foi educado pela graça, é alguém que vive dissolutamente, é alguém que vive como qualquer coisa, é alguém que não está preocupado com a sua eternidade, é alguém que vive sem pensar no amanhã. Eu concluo essa minha fala para dizer para você que a graça se manifestou e ela te basta, ela é suficiente para poder te educar, para poder te transformar, para poder te refazer. A vida prática, a vida onde a doutrina cristã seja vista em nós, é o que Deus requer de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer para nós que nós somos cartas lidas. As pessoas olham em nós e nós somos como cartas escritas por Deus, e elas esperam ler em nós um referencial sobre Jesus. E isso só é possível se a graça nos educou. A nossa vida, meus irmãos, ela é lida, ela é julgada, ela é avaliada, ela é analisada. Pouco importa o quanto de doutrina eu sei. O que interessa aqui nessa noite é o quanto de doutrina eu vivo. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Feche seus olhos, se você puder. Coloque a mão na altura do seu coração. Das muitas orações que faremos ainda hoje,
Eu quero orar essa palavra sobre a sua vida. Não se distraia, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos no poder da pregação, nós cremos no poder da palavra, a palavra que nos chama para uma vida diferente, a palavra que nos convida a uma transformação genuína. Ah, Senhor, pouco importa levantarmos a nossa mão, nos entregarmos para o Senhor, e a nossa cultura de vida continuar a mesma antes do Senhor. Isso não é conversão, Senhor, isso não é conversão. Não foi o Senhor que nós conhecemos, não foi a Tua mão que nos levantou, não foi, Senhor. Porque quando a Tua mão nos alcança, nós somos educados, disciplinados, transformados. Faz isso sobre nós aqui nessa noite, Deus. Que a Tua graça inunde esse ambiente. Que a graça que se manifestou, essa graça que nos basta, que ela esteja educando pessoas aqui nessa noite. Eu ministro essa palavra aos corações dos meus irmãos, através do nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor no seu lugar. Adore ao Senhor. Diga isso a Ele. Para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que correm o vosso. Vem com a Tua graça, Deus. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós. Suplicamos ao Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Meus irmãos, permaneçam de pé, você que pode. Eu quero convidar para servir a ceia conosco nosso irmão Carlinhos, lá atrás, nosso diácono Ellison, a nossa obreira Neia, o presbítero Lucas vai nos ajudar aqui hoje. Os irmãos estejam aqui à frente. Eu preciso dar algumas instruções a você. A ceia na Igreja Presbiteriana Renovada, os que participam dela são todos aqueles que são batizados, que passaram pelas águas, estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja. Se você se encontra nessa circunstância, você pode participar da ceia do Senhor conosco. Se ainda não, que Deus prepare a ocasião para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Nós estaremos nesse momento aqui apenas fazendo uma oração, mas não consagrando os elementos, porque já fizemos no culto das 18. Eu queria pedir a você fechar seus olhos, estendesse as suas mãos para cá. Podem pegar aqui. Pode pegar aqui, Lucas, por favor.
Estenda as suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, Senhor, apresentamos a Ti esses elementos, o pão e o cálice, que representam, ó Deus, o corpo e o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós apresentamos uma vez mais pedindo ao Senhor que o Senhor derrame virtudes do alto sobre a vida da igreja, que ao participarmos, a nossa mente, o nosso coração esteja voltado para a morte, a ressurreição e o retorno do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Receba os elementos em nome de Jesus. Ao receber, se assente em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Os teus caminhos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Você pode erguer esse pedaço de pão, nós vamos orar mais uma vez. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque temos na nossa mão esse pedaço de pão, que ele representa muito para nós, tudo para nós. Ele representa o corpo do Cordeiro de Deus, que foi ferido no nosso lugar. Esse corpo, ó Deus, que foi rasgado, dilacerado, para que hoje tenhamos vida, e conscientes desse amor, conscientes do sofrimento do nosso Mestre, participemos todos do pão em nome de Jesus.
No versículo 25, o apóstolo Paulo segue dizendo: semelhantemente, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Erga esse cálice aí no seu lugar. Por toda a Bíblia, Deus sempre fez aliança com o seu povo. O Antigo Testamento é cheio de alianças sendo feitas e refeitas, porque foram quebradas por causa do pecado do homem. Mas o Novo Testamento, Jesus propõe uma nova aliança. Só que essa nova aliança é uma aliança perfeita. Ela foi feita em sangue inocente. Ela é inquebrável, ela é infalível, ela é invencível. Deus, em nome de Jesus, Pai, conscientes do Teu amor, conscientes do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, participemos todos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Deus, nós temos essa certeza de que vai valer a pena. Vai valer a pena ser educado pela graça de Deus, transformado pelo Espírito de Deus. Entenda isso, vale a pena sacrificar as suas vontades no altar do Senhor. Vale a pena queimar a sua juventude, as suas paixões, o seu eu, o seu querer. Vale a pena. O apóstolo Paulo diz: apresentai-vos diante de Deus como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Vai valer a pena. Vai valer a pena se sacrificar. Vai valer a pena ser fiel. Vai valer a pena ser disciplinado, educado, transformado. Lá para Shurianda lá, Bassurianda las, de quer de cova las. Nós cremos, Deus, nós cremos. Nós cremos nessa entrega, nessa renúncia. Oh Senhor. Oh Senhor, nós temos essa certeza, Deus.
Aleluia. Aplauda ao Senhor no seu lugar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Meus queridos, nós vamos encerrar, fazer a última oração. Eu preciso apenas dar um recado à nossa irmã Isaura, que ali está. Quem não conhece, aquela é a Isaura. A Isaura, ela me pediu para lembrar sobre o sorteio. Vai sortear agora? Ah, então vem cá. Irmãos, rapidinho, só puxar um papel. Deixa eu explicar para quem não sabe. A nossa igreja trocou o piso, ampliou o altar, fez muitas coisas. Os nossos irmãos tiveram a iniciativa de fazer uma rifa para abençoar a igreja. E é muito bem-vinda a iniciativa deles. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a igreja. Ele rifou, eu não lembro o nome dos negócios. Como é que é, Isal? É uma chapa, um arado com fogareira. Um negócio sensacional, irmãos. Você ganhar, chama a gente para ir lá comer uma carne. E aí os irmãos vendem. O irmão Márcio. O irmão Márcio lá? O irmão Márcio. Tem que chamar o irmão Márcio, irmãos, por favor. Quem vai? Eu mesmo que vou sortear? Eu que vou puxar aí? Ah, tá. Entendi. Achei que era chamar o irmão Márcio para carne. Para comer a carne. Então chama o irmão Márcio para sortear. Vem cá, irmão Márcio. A honestidade do irmão Márcio é maravilhosa, irmãos. Olha, esse crente até tutando o osso. Ele olha para lá para não roubar, né, irmão Márcio? Meu Deus. Olha só, gente. Euzenita, irmãos. Euzenita. Nós vamos lá para cá do William. Nós vamos lá para cá do William. Glória a Deus. Amém, irmãos? O próximo você ganha. Vamos orar aí em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou. Que saiamos daqui, Deus, pensando sobre a palavra que o Senhor anunciou no nosso coração. Que possamos passar essa semana remoendo, repensando, sendo educados pelo Teu Espírito e por Tua graça. Ah, Senhor, que o Senhor guarde as nossas famílias, guarde os nossos filhos, guarde os casamentos, guarde os nossos idosos, guarda a nossa igreja, Deus. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos, dai-nos uma semana abençoada, livra-nos de assalto, de acidente, livra-nos da maldade do tempo presente, que a Tua graça seja a nossa companheira, no santo nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sua família, a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.